Olá então, pessoal, vamos para um terceiro exemplo de um assunto chamado limites, tá? Então, terceiro vídeo sobre o assunto chamado limites, que eu estou gravando para Daniela Adão, e ainda falando sobre as noções de limites, né, e principalmente a ideia dos limites laterais, tá bom? Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, o segundo, assista, que vai ser fundamental para entender esse terceiro, beleza? Então vamos lá, diz assim o enunciado: seja a função racional, tá? Que é uma razão, uma fração, então é racional, f de x igual a essa expressão divididos por essa. Calcule o limite de f de x quando x tende a 2, se aproxima de 2, tá? Bom, esse aqui eu vou começar da seguinte forma, acompanhe. Se o x tende a 2, eu vou falar assim para você agora uma nova ideia, né? Passe o limite. Como assim passe o limite? O x não está tendendo a 2? Então faça o x valer 2 para ver o que acontece na função. Então vamos lá, veja o que vai acontecer. Note que o limite de x tendendo a 2 desta função, observou? No lugar do f de x, coloquei essa expressão aqui, tá? E o x tende a 2, ou seja, no lugar do x eu vou colocar 2. Veja o que vai acontecer então. Não fica assim, ó, 2 vezes 2 mais 1, vezes 2 menos 2, sobre 2 menos 2. Ora, 2 vezes 2 dá 4, mais 1 dá 5, vezes 0 sobre 0, né? 5 vezes 0 sobre 0. E 5 vezes 0 dá 0, divididos por 0, 0 divididos por 0. Muito bem. Eu fiz uma perguntinha dessa no exemplo número 2, bem no finalzinho, né? Sobre 0 divididos por 0, quanto que dava. Daniela, você chegou a pensar o que é 0 sobre 0? Ou seja, 0 divididos por 0? Quanto que dá isso? Tá. Se você não consegue ter uma ideia, uma noção, já vou te garantir uma coisa. Isso que está escrito aqui, Daniela, é um símbolo de indeterminação. Em limites tem vários símbolos de indeterminações. Como assim indeterminação? Alguma coisa que você não consegue determinar. É indeterminado, tá? Então esse aqui é um símbolo de indeterminação, famoso, tá? Mas por que ele é um símbolo de indeterminação? Vou te provar. 0 sobre 0 é como se falasse 0 divididos por 0. Então é como se escrevesse assim, quer ver? 0 divididos por 0. E quando você divide um número por outro, você tem que pensar assim, num número que multiplicado por esse que está dentro, que é o divisor, e que dê esse. Então eu te pergunto, Daniela, desculpa. Qual é o número vezes 0 que dá 0? Se você pensou em 0, eu diria para você, ok, 0 dá. Mas se você pensar em 1, também dá? Olha, é só fazer, 1 vezes 0, 0. Para 0, 0. 2 também dá? Dá. 3 também dá? Menos 4 também dá? Menos 5 dá? Todos dão. Ou seja, você consegue determinar um único valor aqui? Não. Você tem infinitos valores aqui. Então, se você não consegue determinar aqui um único valor, e pode ver, todos vão dar resto zero. Então, se você não consegue determinar, então eu diria que essa expressão ela é indeterminada. Entendeu agora por que indeterminado? Você não consegue determinar um único valor, infinitos valores, tá bom? Muito bem. Então, o que eu tenho que fazer agora para poder calcular esse limite? Lembra-se que eu expliquei no exercício anterior sobre os limites laterais? Só que antes de mexer nos limites laterais, veja o que eu vou fazer aqui. Veja o que eu vou fazer. Vou pensar no domínio dessa função. Lembra-se? Domínio tem a ver com o eixo x. Se eu sei que para 2, eu vi que deu indeterminado, concorda comigo que para 2 deu indeterminado? Deu, né? Então eu vou fazer o seguinte, o meu domínio serão todos os reais menos o número 2. Ou seja, todos os números reais, com exceção do número 2. Esse não vale, tá? Agora, se você não gostou dessa anotação, você poderia fazer assim, o x menos 2, não tá, esse x menos 2 não está no denominador? Vou falar uma besteirinha, tá bom? Me desculpa. Você tem que lembrar do primeiro mandamento. Primeiro mandamento, do mandamento da matemática. Tá, não existe o primeiro mandamento da matemática. Mas é mais ou menos assim. Não dividirás por 0. Em matemática, você não pode dividir por 0, tá? Não existe isso. Então, o que você faz? Você pega esse denominador x menos 2 aqui e o faz diferente de 0. Porque ele não pode ser 0. Aí, quando se isola o x, não fica x diferente de 2. O que eu estou querendo afirmar com isso aqui? Vale para todos os números, com exceção do 2. Que é a mesma coisa que está aqui,
os reais menos o 2. Tá bom? Então já sei disso. Se eu acabei de impor o meu domínio, então eu vou resolver esse limite agora da seguinte forma. Observe, estou repetindo o limite, estou repetindo, tá? Como eu já sei que o meu x é diferente de 2, você concorda que dá para simplificar esse com esse? Mas não dá para simplificar antes, Bara? Não, antes eu não sabia qual era o meu domínio. E aí ainda descobriu que para x igual a 2 ia ficar 0 sobre 0. Olha lá, veja, não fica 0 sobre 0? E você não pode dividir por 0, então não pode acontecer isso. Tá legal? Não pode. Então agora eu posso simplificar, por quê? Porque eu sei que o meu x é diferente de 2. Qualquer valor que você coloca aqui vai dar diferente de 0. Então dá para simplificar, porque são iguais. Tá? E o que sobrou aqui tão somente? Sobrou o limite de 2x mais 1 quando o x tende a 2. Ora, esse aqui foi exatamente o primeiro exemplo que eu dei para você hoje. Ai, desculpa. No primeiro vídeo. Tá bom? Bom, se eu passar o limite agora aqui, ó, passando o limite, não fica 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Ou faz pelos limites laterais que eu fiz no primeiro exemplo. Tá bom? Então, já descobri, portanto, que o limite dessa função f de x quando x tende a 2 é igual ao limite dessa outra função. E isso vai dar quanto? 5, tá? Então eu vou aproveitar aqui o mesmo gráfico, né? Ah, uma curiosidade. Notou que não existe f de 2? Como assim? Se você colocar 2 aqui, não vai ficar 0 sobre 0 aqui determinado? Então não existe a função no ponto 2. Mas os limites laterais vão existir. Lembra? Ó, veja o vídeo número 1 sobre limites. Tá? Veja, não vou repetir aqui. Senão eu vou ter que fazer um monte de conta. São os cálculos dos limites laterais. O que eu estou querendo dizer para você, Daniela, é o seguinte. Que os limites laterais aqui vão existir. Os limites laterais vão existir. Eu fiz o exemplo número 1. Mas não existe a função nesse ponto. E isso pode acontecer. Então, o que eu estou querendo dizer é que existir a função naquele ponto determinado lá, nesse caso x tendendo a 2, é irrelevante, ele vai existir ou não vai existir. O que você tem que se preocupar são com os limites laterais. Tá? Aí sim, que, se eles forem iguais, existe o limite dessa função. Tá? E para ficar fácil de enxergar, aquele mesmo gráfico da função número 1. Tá bom? Muito bem. Então você já descobriu que essa função racional, o limite dessa função é igual a quanto? A 5. Tá bom? Beleza, Daniela? Espero que tenha entendido. Tá bom? Qualquer dúvida se berra para nós aí. Tá bom? E aí, futuramente eu gravo mais vídeos com exercícios um pouquinho mais complicados. Um abraço, Daniela. Até mais. Tchau!